Fala galera, bem-vindos aqui ao podcast da Agência Hungria. Esse é um projeto novo nosso, então a gente está no ar aqui com o primeiro episódio do Budacast, o podcast da Agência Hungria. É um podcast itinerante, tá? Por que eu falo de itinerante? A gente não tem um estúdio fixo. A gente vai aonde o entrevistado está. Então, assim, a gente está fazendo um episódio aqui hoje que eu já vou trazer aqui o nosso convidado, já tem agendamento aqui para a semana que vem, a gente grava mais um em outro local. E se você tiver interesse, você fala com a gente aqui que a gente vai atrás de onde você está. O importante é a gente ter essa troca. E hoje eu quero trazer aqui um cara diferenciado. Ele é professor há mais de 20 anos de uma matéria ou de uma particularidade aí que é um enrosco, ou pelo menos para mim foi no meu tempo de aluno, que é literatura. Ele dá aula de literatura e ele dá aula de redação também. E atualmente ele é diretor da unidade Guarulhos do ESAG, cursinho pré-vestibular. Então eu queria trazer para vocês aqui o Lucas Limberti. Obrigado, Lucas, por ter vindo. Queria que você começasse primeiro falando para quem não te conhece, para a audiência que está vendo a gente, quem é o Lucas Limberti, essa jornada tua. Você é professor já há bastante tempo e agora está com esse desafio da unidade Guarulhos do ESAG, que é nova, né? Vocês abriram recentemente aí. Conta um pouquinho da tua experiência. Fala, um prazer estar aqui no podcast da Agência Hungria. Para todo mundo aí que está acompanhando, sucesso, vida longa aí. Enfim, sou professor, né? É uma escolha de vida, na verdade, né? Ser professor é sempre pensar no próximo, né? Pensar numa sociedade melhor, num mundo melhor. E eu já estou há mais de 20 anos aí nessa jornada. Enfim, fiz faculdade de letras, fiz faculdade de jornalismo, fiz teatro também. Então, assim, foram coisas que foram juntando ali para poder, né, fazer essa mescla e poder, enfim, entregar algo diferenciado para os nossos alunos, né? Eu escolhi a literatura porque é uma paixão, né? Enfim, e principalmente, acho que você falou, né, um enrosco aí para muitas pessoas. Foi daí que surgiu, então, o canal Literatura Fora da Escola no YouTube, né? Que a ideia é tirar a literatura da sala de aula e levar para a sala da vida, que é um pouco mostrar o que tem na literatura que tem a ver com a sua própria vida, que tem a ver com as coisas que você sente no dia a dia e tal. E deu muito certo, assim, as pessoas começam a gostar de literatura. Professor, nunca pensei que ia gostar tanto de literatura depois de ver suas aulas. É justamente fazer a literatura ter sentido para as pessoas, né? E o ESAG de Guarulhos é uma grande novidade, né? Trazer um cursinho de grande porte. A cidade não tinha um curso de grande porte pré-vestibular aqui. E o ESAG já existe há 30 anos, né? Com 11 unidades espalhadas pelo país. Mas em Guarulhos a gente não tinha ainda e agora a cidade pode contar com um curso que de fato é líder em aprovação em medicina pública e eu particularmente já estou há 15 anos no ESAG, né? Então, assim, dessa história dos 30 anos, pelo menos metade aí eu já estou ali, ajudei a fundar construir boa parte dessa metodologia arrasadora aí de aprovação. Enfim, a cidade agora pode contar aí com literatura de qualidade e preparação de qualidade. Não, muito legal. Eu te pergunto do ESAG, Lucas, porque a Agência Hungria é uma agência de marketing digital. Então, o que eu tenho feito aí nos últimos anos, nessa minha atuação como agência, é conversar com empresários, né? E dos mais variados ramos de atividade, nichos. E eu fico pensando, você tem lá as suas dificuldades também, os seus desafios à frente do ESAG, especialmente por ser uma unidade recém-construída, recém-inaugurada, que é ir atrás de alunos, né? Ir atrás de novos clientes. Então até aproveita a oportunidade aqui do podcast para divulgar aí o ESAG. O ESAG não é um cursinho só de literatura, né? O professor Lucas é um professor de literatura. Mas ali nessa unidade do ESAG, vocês oferecem toda uma revisão do conteúdo para vestibulares e queria que você aproveitasse para fazer a propaganda da tua unidade Guarulhos. Não, o ESAG ele consegue ter esse nível de aprovação gigantesco porque ele não é um cursinho pré-vestibular tradicional, né? Você tem as aulas, são 8 blocos de aulas de manhã e essas aulas são espelhadas no período da tarde com o nosso estudo orientado. Então é um curso de período integral.
E a gente tem, na verdade, 3 pilares ali que sustentam a metodologia, né? Então você tem o método e rigor com material diferenciado, todo o material, os exercícios, tem vídeos gravados, tem a plataforma do ESAG Online, se o aluno faltar ele pode assistir a aula. E a gente tem um segundo pilar que é o acompanhamento pedagógico, ou seja, o coordenador pedagógico está o tempo todo acompanhando o desempenho nos simulados, que são mais de 50 por ano. E o terceiro pilar que é a humanização, que eu acho que é o nosso grande diferencial, assim, né? Se a gente acredita numa medicina humanizada no futuro, a gente tem que já começar com essa humanização. Então, não por acaso, a gente tem aula específica de neurociência, a gente tem psicólogo de plantão, a gente tem aula de yoga, semanal. Então, assim, a gente faz estudos de campo, leva os alunos para estudar fora e muitos eventos, assim, coisas que acontecem, né? Então, inclusive, é até legal falar que esse mês de outubro é um mês muito especial, porque nós vamos ter um evento aqui na cidade de Guarulhos chamado Spoiler Enem. Olha que interessante. Será no Teatro Padre Bento no dia 19 de outubro, onde as pessoas vão poder ter, a gente chama de spoiler porque são as últimas dicas, né? Nós fizemos uma edição do spoiler em Santos e, cara, os professores, o pessoal filmou, depois falou, olha só, o que eles falaram nesse grande aulão, né? Vão ter mais de 20 professores lá, caiu de fato, apareceu no Enem, né? Então, o Enem é, sem dúvida, né, um dos grandes focos aí, a preparação desses alunos para gabaritar no Enem. E, como você disse, não é só literatura, tem todas as disciplinas, a gente trabalha com pelo menos 3 ou 4 frentes por cada disciplina. Então, por exemplo, se eu tenho 4 professores de matemática, eu tenho 4 professores de linguagens, 3 de física, 3 de química, fora os professores monitores, porque no ESAG não tem plantão. No ESAG você tem estudo orientado, guiado por professor formado, e os nossos professores são mestres, doutores nas melhores universidades do país. Então, assim, Guarulhos agora tem um pré-vestibular de qualidade e vai ter esse grande evento aí, né? Muito legal, muito legal. Eu vou te contar até uma coisa que é uma ideia não, talvez um preconceito concebido na minha cabeça, porque eu sou um pouco mais antiguinho, né? E na minha época o ESAG era um curso para você passar no Mackenzie. Tanto que a unidade, não sei se é a primeira ou uma das primeiras, ficava exatamente ao lado do Mackenzie. Então eu sou dessa época que enxergava o ESAG como um curso para você passar no vestibular do Mackenzie. Mas muita coisa mudou, né? O vestibular do Mackenzie era extremamente concorrido 20, 30 anos atrás, talvez na época que surgiu o ESAG. Hoje já não é tanto, né? As universidades privadas, o vestibular já não é mais tão concorrido. Então, o ESAG conseguiu aí se adaptar a essas mudanças e eu acho que isso que você traz para a gente de metodologia é muito legal, muito válido, porque o mundo mudou muito, a comunicação mudou muito. Então, por que não mudar a forma de aprendizado, a forma de ensinar? Então, esse tipo de experiência que você traz, que o ESAG agrega, é muito válido. Você que é aluno aí, procurando um cursinho para vestibular, dê atenção a essa metodologia do ESAG, validada, comprovada e muito testada já, porque é uma forma diferente de aprendizado num mundo que mudou bastante. Agora você tocou num ponto aí que eu gostei, hein? Um evento spoiler do Enem, e assim, 19 de outubro você falou? É isso aí, dia 19 de outubro no Teatro Ou Padre seja, Bento. você que está aí na sua jornada estudando para o Enem, 19 de outubro vai ser 2 semanas antes do Enem. Extremamente importante. Mas esse evento é aberto, Lucas? Como é que é? Se alguém quiser fazer inscrição, ainda consegue? É isso aí, evento gratuito aqui para você que é de Guarulhos. A gente está pedindo, inclusive, 1 quilo de alimento para ajudar o município, né? Mas é totalmente gratuito, né? É só você se inscrever no simpla.com. O link tá na bio ou do ESAG Medicina, né? Do perfil do ESAG Medicina no Instagram, ou os alunos criaram, isso foi uma coisa bacana também, eles criaram um perfil deles de compartilhar. Então quem puder também conhecer é o @medguarulhos. Então eles estão postando o dia a dia e tal, e lá também tem o link para você se inscrever no simpla.com, gratuito, 1 quilo de alimento. Corram, porque tem poucas vagas. Se encher o teatro, como é gratuito, a galera que quer fazer o Enem está correndo aí para poder se inscrever e participar desse evento. Muito legal, ó, galera. Aproveita aí, então, se inscreve lá, porque assim, a gente tem. Você já tá vendo o Lucas falar aqui faz 5, 10 minutos, você já viu que ele tem essa paixão pela atuação dele, pela literatura, então ele transmite isso na hora de ensinar também. E Lucas, aí falando, você tocou no evento do Spoiler Enem, e
eu vi que você tem um projeto pessoal. Você citou ele na tua primeira conversa, né? E eu estava olhando os seus conteúdos antes da gente começar essa entrevista aqui. Eu estava olhando que você tem lá um projeto que você chama de literatura fora da escola, né? Qual que é a tua proposta? E aí já linkando com isso que você falou da paixão. Estudar literatura é difícil para os alunos justamente porque eles ainda não desenvolveram, pela compreensão ainda limitada, não desenvolveram essa paixão, né? Você já tem uma visão mais ampla e você consegue ser um entusiasta da literatura. É fácil transmitir isso? É fácil passar isso para o aluno? É isso que você tem como proposta nesse perfil? Fala um pouquinho do Literatura Fora da Escola. O Literatura Fora da Escola, então, ele surge justamente com esse objetivo. Primeiro, democratizar o ensino, né? Quando você faz um canal aberto, gratuito no YouTube, é justamente para que você possa falar com mais pessoas, né? E aí, a literatura que sai da sala de aula e vai para a sala da vida tem a ver, bom, enfim, com alguns princípios até filosóficos, né? Você pegar o Aristóteles, por exemplo, ele fala, né, que a arte deve imitar a vida, né? A mimesis, né? Imitar o sentimento do homem de um tempo para que a arte funcione como um espelho e reflita ali a própria humanidade. E aí, quando você toca nesse ponto, que é o ponto da humanidade, quando a pessoa se vê refletida naquilo, as coisas começam a fazer sentido, né? Então, quando você trata do tema, quando você traz, por exemplo, quando eu falo fora da escola, não é negando a escola, é ampliando, é quebrando a parede da escola e tornando a vida, né? Eu costumo dizer que a escola não prepara para a vida, porque a escola já é a vida. E quando a gente encara a escola como a própria vida, você vai perceber que as pessoas dão sentido, porque as pessoas são seres humanos. Então, as pessoas querem se sentir parte integrante dessa proposta em geral. E aí a gente, pega a câmera e vai filmar. Tem vídeo em Lisboa, tem vídeo em Coimbra, tem vídeo aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então a gente vai para Ouro Preto, tem vídeo em Mariana, na casa do Alfonso de Guimarães, na Universidade de Coimbra. Enfim, a gente põe a literatura para andar aí. Fui lá na casa do Drummond, em Itabira, filmar. Então a gente mostra a vida real, a literatura, e é um pouco isso. E, claro, também ajuda esses alunos a se prepararem para os vestibulares e para o nosso tão querido Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que não por acaso estamos fazendo o evento do spoiler para preparar do Enem, e também a literatura está muito focada em falar dessa prova, né? Legal, bem legal. E esse conceito de fora da escola como expansão, ele ajuda, talvez, não sei se foi essa a tua ideia, porque você citou Sócrates, né? O Aristóteles. Aristóteles. Qual dos dois? Aí eu, como leigo, tenho que te perguntar, né? Você, o professor, vai me dizer ali se eu pensei errado. Qual dos dois, Sócrates, Aristóteles, fala o conceito de autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo? O Sócrates fala isso. E, na verdade, esses filósofos todos, eles vão trazer cada um uma visão, né? Que você pegar o Sócrates, o Aristóteles vai mais para uma coisa prática, o Platão vai mais para o mundo das ideias. Se você junta tudo isso aí, dá um combo maravilhoso, cara. Mas é isso. Mas eu te perguntei muito do conhece-te a ti mesmo, porque você está explicando uma motivação que te levou a iniciar essa jornada de expansão de conhecimento para além dos muros da escola. Mas você, no Literatura Fora da Escola, pelo que eu estava vendo nos seus conteúdos já, você tem... E pessoal, todos esses links de redes sociais, de canais, vai ficar na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, para depois vocês acompanharem a jornada do Lucas aí. Mas eu vi nos conteúdos do Literatura Fora da Escola que você diferencia Enem de vestibular. Para mim, como leigo, é prova de literatura que vai cair nos dois. Por que você diferencia? É diferente uma prova do Enem e uma prova de vestibulares regulares por aí? É totalmente diferente. Isso é uma coisa, inclusive, que o aluno precisa saber. Assim, o Enem é uma coisa, o vestibular é outra, tá? O vestibular, na verdade, se você parar para pensar, é uma prova que foi feita para equacionar uma quantidade de alunos que é maior do que a quantidade de vagas. E nesse sentido, a boa prova do vestibular é aquela que faz com que o aluno erre. Olha que interessante. Então, assim, depois das provas de vestibular tem as reuniões, né? O pessoal fala, essa questão 32 aqui é muito boa, porque 80% dos alunos erraram. Então, a questão boa do vestibular é aquela que o aluno erra, porque o vestibular foi feito para você errar, porque não dá para ter a quantidade de vagas equacionada com a quantidade de pessoas que estão provando.
Prestando. E aí, o que acontece? Você tem pegadinhas, que a gente chama dos distratores dentro do vestibular, que são de propósito para você errar e que não estão medindo conhecimento. Então, por exemplo, assinale a incorreta. Pô, o aluno não prestou atenção nesse detalhezinho do enunciado, o que acontece? Ele vai lá e erra. Todas estão certo, exceto... Aí você vai lá e erra. Você percebe que assinale a incorreta não mede conhecimento nenhum, mede só esperteza ali, atenção, né? Já o Enem não foi feito para isso. Olha que interessante. O Enem, quando foi criado, ele foi criado como uma prova para medir o conhecimento, né, como está o ensino no Brasil, esse exame nacional do ensino médio, nos 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Portanto, se é uma prova de medição de conhecimento, ela não vai fazer pegadinha como do vestibular. Né? Então, por exemplo, no vestibular você tem lá um texto longo e aí fala, leia esse texto para fazer as questões 11, 12 e 13. Não, o Enem aproveita a 11, a 12 e a 13 para cobrar 3 conhecimentos diferentes. Né? Então, a prova do Enem é uma prova que ela está ali para medir o conhecimento. Ela é minuciosamente pensada porque ela tem uma regra do jogo muito clara quando se trata das competências, das habilidades, enfim. Uma prova do Enem ela vai ter um caminho de medição em que o governo se propõe a melhorar o ensino no ano seguinte em decorrência dos erros cometidos na prova do ano anterior. Olha que interessante. Então, se você pegar, por exemplo, assim, no Espírito Santo, nós tivemos um índice de erro numa questão de história, sei lá, de Getúlio estava falando da Era Vargas, né? E aí a alternativa A era para assinalar a Era Vargas. A turma toda lá, sei lá, 70% dos alunos do Espírito Santo assinalaram B, Juscelino Kubitschek. O que o governo pega esses dados? O governo pega esse dado e fala assim, olha... nós estamos tendo um problema do ensino de história da Era Vargas no Espírito Santo. Então nós temos que tomar alguma atitude quanto a isso. Aí vão lá e melhoram os materiais didáticos, o sistema de ensino, dão formação para os professores. E olha que interessante, pessoal, no ano seguinte, as questões que tiveram maior erro, elas reaparecem, claro, modificadas, mas cobrando o mesmo conceito para o governo poder medir se... A questão, sei lá, como eu disse, né, como exemplo, se a problemática do ensino de história na Era Vargas no Espírito Santo foi melhorada. Então, quer dizer, é claro que na prática a gente sabe que a teoria é muito bonita, né? Na prática o governo, infelizmente, não toma tantas atitudes assim. Mas para o meu aluno, o que interessa saber é como essa prova é construída. Né? Então, como é que essa prova é feita? Então, ele já se prepara para uma prova que não é como os vestibulares e que se propõe a fazer uma medição do conhecimento do ensino médio. Né? Tem competência, tem habilidade, tem eixo temático, são detalhes técnicos ali que quando você presta atenção, você faz as nossas revisões, você tem um desempenho melhor. Você tocou numa diferenciação que é um pouco diferente para quem está estudando para uma prova de vestibular, né? Que são competências e habilidades. O aluno, no dia a dia, ele está habituado a simplesmente absorver um conteúdo teórico e tentar executar ou testar esse conhecimento na prova. Quando você traz uma luz sobre esse conhecimento teórico, diferenciando entre competências e habilidade, você já traz um desafio maior para o aluno. E como que ele se prepara? É diferente se preparar para uma prova que vai... Na verdade, você está dizendo que sim, mas como que ele se prepara para uma prova que vai testar conhecimentos e habilidades? Essa parte das competências e habilidades. Essa parte das competências e habilidades é bem interessante, né? Porque você tem esses eixos cognitivos, que são as linguagens, né, as ciências humanas, as ciências da natureza. Para cada uma delas, você vai ter uma regra do jogo. Né? Então é interessante pensar que, por exemplo, no meu caso, que é a literatura, você tem a competência 5. Para cada competência do Enem, você distribui 3 habilidades. Então, assim, é um negócio muito bem feito, na verdade. Né? Costumo dizer assim, ó, competência é o saber básico, a habilidade é o saber fazer. Né? A competência é o conhecimento, a habilidade é o que você faz com esse conhecimento. Eu brinco como se fosse uma pessoa que foi tirar a carta. Então, você tirou sua CNH. Tirou a CNH, você é competente para dirigir. No dia seguinte que você tirou a sua CNH, você consegue entrar num carro de Fórmula 1, eu sei que você é um apaixonado por Fórmula 1, você consegue entrar num carro de Fórmula 1 e dirigir um grande prêmio de Interlagos? Então você precisa desenvolver essa habilidade de dirigir um carro de Fórmula 1, apesar de você ter a competência de
de dirigir com a CNH. Então é mais ou menos isso. No caso de literatura, a gente tem a competência 5, habilidade 15, 16 e 17, né? Então é bem detalhado e é interessante, quando eu explico a competência e a habilidade para os alunos, na verdade eu estou já mapeando o que vai aparecer na prova, porque essas questões, para elas poderem ser aprovadas, né, quem é contratado para fazer as questões pelo INEP, né, que organiza o Enem, ele tem que cumprir com esses caminhos. E aí, quando eu apresento essa regra do jogo, o aluno fica muito mais tranquilo, porque ele entende. Então, por exemplo, competência 5, você tem que analisar, interpretar, né, olhar para os recursos expressivos da linguagem, você precisa olhar para a natureza do texto, para a função do texto, para a organização e para a estrutura do texto, relacionando os textos com seus contextos, sempre olhando para a condição de produção e recepção. Olha que interessante, isso é o saber básico. Aí depois vem a habilidade 15, que vai olhar justamente para esse texto e para esse contexto, mas aí ele aprofunda. Quer saber? Vão aparecer questões, por exemplo, que vão discutir aspectos sociais, políticos e históricos. Já na habilidade 16, você tem a concepção artística em detrimento da técnica. Pô, qual a relação entre o barroco e a contradição e os paradoxos técnicos que são ali estabelecidos? Aí você vai entender que a concepção do barroco tem a ver com as contradições e os conflitos religiosos que estavam acontecendo entre católicos e protestantes. Em detrimento disso, eu tenho a técnica do uso da antítese do paradoxo, habilidade 16. E a habilidade 17 é uma das que eu mais gosto, porque ela pede para atualizar o patrimônio literário nacional para a contemporaneidade. Ou seja, o que faz sentido de você aprender uma coisa lá de 1600, 1700 para o mundo que a gente vive hoje? Teve uma vez que caiu uma questão do Enem que era colocar uma música do Seu Jorge, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E aí era interessante porque no enunciado dizia assim, caso essa canção, né, do cancioneiro popular contemporâneo fosse uma cantiga trovadoresca do mundo medieval, ela poderia ser classificada como? Aí você tem lá amor, amigo, escárnio, maldizer, que são as classificações das cantigas. E aí a resposta era a cantiga de amor, porque você tem um eu lírico, né, uma voz do poema, que está sofrendo por uma mulher de uma casta superior. Na época medieval, você tinha um plebeu que era apaixonado por uma nobre, não podia ficar junto. E aí na música, né, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. A coita do amor, o sofrimento. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Então a mina é do condomínio, o cara é do bairro. E aí eles não podiam ficar juntos. Então olha que interessante essa habilidade 17, né? Ver se você conhece a cantiga trovadoresca, mas consegue aplicar numa música da contemporaneidade. Então um pouco isso que a gente faz, né? Um pouco essa ideia de criar para o aluno uma consciência de resolução. A partir do momento que ele olha para aquela questão específica do Enem, ele já vai entender, porque eu mapeei com ele a competência e a habilidade. Isso, cara, ajuda na minutagem de questão, você consegue resolver mais rápido. Inclusive tem essa questão do percurso de resolução também, né, que é importante. Pelo que você está comentando, a prova do Enem, ela é muito bem construída, ela leva toda uma base, tem todo um conceito, uma estruturação por trás que o aluno, com certeza, ali não sabe no dia a dia, mas ela tem uma finalidade muito maior. Mas como isso se reflete na prova? Como isso se reflete nas questões? As alternativas são diferentes, você citou aí percurso de resolução. O aluno, ele está recebendo a prova do Enem, que é um produto, digamos assim, de toda uma estruturação governamental, pensada para a base nacional do currículo da formação acadêmica dos alunos do Brasil todo. O aluno ali, ele não está preocupado se o governo ou se os ministérios estão conseguindo atingir o objetivo deles quando pensaram na construção da prova do Enem. O aluno quer saber o seguinte, você citou ali as competências, habilidades, eu estudei tudo aquilo ali, mas na hora que eu chego na prova, eu faço a prova do mesmo jeito que eu faço uma prova de vestibular? Ou isso se reflete também nas questões? Não, isso se reflete nas questões, né? Eu expliquei essa origem do Enem justamente para mostrar a diferença dos vestibulares e para encaminhar para uma linha de raciocínio que o aluno deve ter ali na prova. Cara, o percurso de resolução para cada prova do vestibular é diferente, a depender da forma com que, por exemplo, os vestibulares da VUNESP são vestibulares muito conteudistas, né? São provas muito conteudistas.
Já do Enem, você tem uma cobrança mais de interpretação de texto, dessa relação com os contextos e tal. Mas um percurso de resolução para o Enem, enfim, se alguém estiver nos escutando, nos assistindo aí, que eu acho que é bastante significativo, cara, ponto 1, lê o enunciado. Começa pelo enunciado. Porque toda a questão do Enem vai ter um texto proposto e depois um enunciado. Se você começa pelo texto proposto, o que acontece? Você faz uma leitura vazia. Né? Você vai ler o enunciado, você vai ter que fazer uma segunda leitura. Só aí você já perdeu 30, 40 segundos. Cara, faz uma somatória de todas as questões do Enem. O que vai acontecer? Você vai perder muito tempo. Então, uma forma de agilizar é ter um percurso de resolução que vai direto ao ponto. Né? É uma estratégia. Lê o enunciado, circula o comando de questão. Comando de questão é um verbo ali que vai dizer para você o que você tem que fazer. E ele é muito importante, porque ele, inclusive, vai mostrar o que você não deve fazer. E aí você vai para a leitura do texto proposto? Não. Ponto 3, né? Então, lê o enunciado. Ponto 2, circular o comando de questão. Ponto 3, informações sobre o texto. Olha só. Então, se você lê quem escreveu o texto, que data que ele foi publicado, isso já te dá um campo de possibilidades ali de mapear a resposta. Você já vai muito municiado, você vai armado para a guerra, digamos assim. Quando você vai ler o texto, você já sabe o comando, você já sabe quem escreveu, você já sabe a época. E na primeira leitura já vai esperto, já vai procurando a resposta. E, finalmente, você vai para as alternativas. Tudo bem? Aí você vai para as alternativas. E tem uma ciência das alternativas, sabia? Que legal, não sabia. Normalmente, na minha época de fazer provas, a gente ia por eliminação. Assim, tem uma ou outra que está muito absurda, mas não sei se isso ainda existe, né? Vou te falar que faz mais de 20 anos que eu não faço uma prova, né? Então quem foi contratado para fazer o Enem, olha que interessante, ele não pode colocar alternativa errada absurda. A alternativa errada serve para medir conhecimento também. Os chamados distratores. Então tem uma ciência do distrator. Olha que interessante. A alternativa do Enem ela é distribuída da seguinte maneira. Então você tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Você tem uma que é 100% certa, é aquela que você vai assinalar. Você tem uma que é 100% errada. Aí das 3 que sobraram, olha que interessante. Tem uma que é 50% certa, 50% errada. Tá? Sempre lembrando que o 50% correto está no início da alternativa, que é já para você ficar esperto. E as outras duas é 25, 75, 25, 75. 25% certa, 75% errada. 75% certa, 25% errada. Essa é a mais perigosa, porque ela é inteiramente correta. No finalzinho ele coloca um distrator. E ela, normalmente, na parte de linguagem, as alternativas são apresentadas em blocos conceituais. Então você tem que ficar esperto justamente com essa 75-25, porque ela vai super certa até o final. E aí é um pouco isso. Olha que interessante, pessoal. Vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, toma cuidado, porque ele vai colocar uma alternativa que fala uma coisa correta, mas não foi o que o enunciado pediu. Tudo bem? Então assim, ó, o céu é azul. Pô, tá certo isso, o céu não é azul? Depende, o enunciado tá te perguntando qual a cor do céu à noite. Então, o perigo do Enem tá justamente, porque isso os alunos falam, né? Pô, professor, eu fiquei sempre, no fim a gente acaba ficando entre uma e outra, né? O Enem sempre tem aquelas duas que são muito próximas ali. A resposta correta vai vir de uma atenção especial para o enunciado. Tudo bem? Então, pô, o céu é azul, mas está te perguntando qual a cor do céu à noite, você vai ter que assinalar a alternativa escuro, preto. Muito bom. Você que está assistindo aí, você está vendo que você tem bastante dica interessante para pegar com o professor Lucas. Acompanhe ele nessa jornada do Literatura Fora da Escola, porque aprender literatura é difícil, mas aprender literatura com alguém que tem essa paixão, acho que fica um pouco mais fácil, né? Porque se ele gosta tanto, ele vai ter essa desenvoltura e essa vontade de transmitir esse conhecimento também. E aí vou entrar já num tema que é um pouco mais, talvez, amplo, porque é uma coisa que me agrada no teu método quando eu fui pesquisar e ler o seu conteúdo, que é você tentar trazer uma cronologia para as escolas literárias, né? E eu, quando aprendi, e foi uma grande dificuldade para mim, eu não via conexão entre os assuntos, entre os temas, e para mim não fazia muito sentido muita coisa. Então, para mim, literatura
foi sempre algo que eu olhei torto ali e não consegui ter essa paixão. Você vai desenvolvendo isso ao longo da vida, depois você vai envelhecendo, você tem contato com uma ou outra obra, mas para o aluno que tem essa missão agora, que ele precisa ler obras literárias, ele precisa entender os contextos para poder fazer a prova do Enem, uma linha do tempo literária, existe isso, uma linha do tempo literária? É possível traçar um paralelo desse jeito? Cara, muito legal você falar isso, porque é exatamente isso que eu faço. Aliás, os alunos adoram quando vem o momento de revisão, que eu faço a linha do tempo na lousa. Já é famosa essa aula, o pessoal fica esperando o ano todo para chegar nessa revisão, porque eu boto todo o conteúdo. E essa ideia de fazer a linha do tempo tem a ver com o que eu chamo do método Lucas Limberti ali, né? Você vai falar assim, mas qual que é o seu método? O meu método é explicar a literatura justamente explicando uma tríade, que é o contexto, o autor e a obra. Essas coisas, nessa ordem inclusive, essas coisas assim explicadas, elas vão fazendo sentido. Quando eu falo do contexto, eu olho para a história, eu olho para aquela época ali. O que está acontecendo ali com o ser humano daquela época, né? E aí a gente entende o homem daquela época para entender a escola literária. Aí depois eu vou para o autor. Quando eu falo do autor, eu falo da biografia dele e falo também da questão estilística desse autor. E por fim, na obra. Aí a obra eu vou para a questão estética, que é a questão hegeliana lá de forma e conteúdo. Cara, é um combo, assim, é engraçado falar. O uso desse método, ele é arrebatador. Os alunos... Pode um dia se encontrar com um aluno que teve aula comigo e falar assim, você gabaritou literatura? Eu gabaritei literatura. Porque assim, essa tríade que eu expliquei, colocada na disposição da linha do tempo, o aluno memoriza, entende, reflete, analisa e mata pau. Então assim, ó, é o trovadorismo, é o humanismo, é o classicismo, é o quinhentismo, é o barroco, é o arcadismo, é o romantismo, é o parnasianismo, o simbolismo, o realismo, o naturalismo, o pré-modernismo, vanguardas artísticas europeias, modernismo e contemporâneo. Pronto, linha do tempo. Tá feito na ordem aqui, explicado para vocês desde o século XII até o século XXI, que é o surgimento de Portugal, língua portuguesa, literatura. A literatura é fruto do surgimento de uma língua, língua é surgimento de um país, né? Então, um pouco isso, assim, né? Se você entendeu a linha do tempo, você vai... o que a gente chama do materialismo histórico, né? Você vai conseguir fazer as possíveis relações. Até porque, olha que interessante, o ser humano é previsível. A cada época ele vai invertendo a sua visão de mundo. Tem uma época que o ser humano é mais racional, depois ele é mais emocional. É assim que funciona a linha do tempo. E aí você entende esse raciocínio, você consegue recuperar coisas do passado também. O Nietzsche, né, que é um filósofo alemão, ele deu um nome para essa inversão de forças que regem a humanidade entre emocional e racional, que é a força apolínea e força dionisíaca. Então a força apolínea está associada a momentos mais racionais da história. Então são textos mais claros, estruturados, racionais, com preocupação formal. Já o dionisíaco vem do Dioniso, que é o deus do teatro, né, deus do vinho e tal. Então são escolas mais emocionais. Portanto, são momentos em que a humanidade está trazendo mais fugacidade, né? Então, se você pegar escolas como romantismo, simbolismo, mais sentimentalismo, mais coração. Interessante na linha do tempo, porque você coloca no colo do aluno toda a história da literatura, e é um método que eu criei aí, acho que é um método que precisa ser passado adiante para ajudar cada vez mais as pessoas. É um método bem legal, eu gostaria de ter estudado através desse método lá na minha época de escola, porque você traz contexto histórico, as escolas literárias passam a fazer sentido quando você vê uma cronologia, e você está sempre trazendo esses elementos atemporais. Gostei bastante do exemplo ali que você trouxe da música do Seu Jorge. Pô, isso é um elemento atemporal. Você pega uma música de hoje para falar, olha, se fosse enquadrada lá naquela época, avalia contexto histórico, avalia como é que é essa escola literária. Isso é muito legal e isso traz clareza para o aluno, porque faz o aluno raciocinar, que na literatura é o fundamental. O aluno entender, pensar, raciocinar, ter essa capacidade de entender aquele momento ou de entender qual é a mensagem que o autor estava querendo passar, né? Não só decorar textos. Decorar textos é uma missão árdua e num mundo igual ao nosso, cheio de distração, cada vez mais difícil você decorar texto e cada vez mais difícil cobrar dos alunos dessa geração mais nova
que ele tem que decorar alguma coisa, porque a hora que ele precisa, ele tem tudo à mão. Ele vai num chat GPT, ele vai num Google Gemini, ou ele vai no YouTube, no TikTok, ele tem várias fontes, mas se ele precisa de um conhecimento mais aprofundado, ele vai atrás na internet. Ele não está habituado a ter que ter decorado alguma coisa. Então, ensinar literatura de um novo jeito ou de um jeito diferente, trazendo contexto, provocando esse exercício da clareza, do raciocínio, da contextualização, acho que é fundamental. Eu gostaria muito de ter aprendido dessa forma. Mas, Lucas, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, reforça para o público o convite para conhecer o teu projeto Literatura Fora da Escola. Você tem o canal no YouTube e você tem o perfil do Instagram, é isso? E faça suas considerações finais aí de que recados você pode dar. E para esse aluno que está achando que está muito em cima da hora para ele pensar no Enem, não tá, não. Essa é a hora ideal, né? Nós estamos aí há pouco mais de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio, então é hora de acelerar e até ver um pouco mais de conteúdo, ter acesso a um conteúdo de uma forma diferente, também traz um pouco mais de confiança ou de tranquilidade para esse aluno de se sentir preparado, né? Então, pô, primeiro, obrigado pelo convite. É uma delícia poder falar daquilo que a gente ama, né? E estar aqui conversando com você no podcast da Agência Hungria é um convite muito especial. Bom, se tratando dessas considerações finais, é o seguinte, pessoal, dá tempo, tá? Dá tempo ainda de estudar. Eu tô numa jornada muito interessante tanto no YouTube quanto no Instagram. Sigam aí o canal Literatura Fora da Escola, @Literatura Fora da Escola no Instagram, que a gente está postando diariamente vídeos com pequenas dicas, com dicas rápidas ali. Então, se você segue o perfil, todo dia você vai receber uma pílula ali de preparação do Enem. Então, vem com a gente que com certeza, fora, claro, algumas aulas mais elaboradas que tem no canal, vocês podem pesquisar, tem uma playlist muito específica ali para o Enem. Então, vem com a gente, com certeza você vai estar bem. Canal Literatura Fora da Escola. Claro, se você é de Guarulhos, Zona Norte, aí também quiser estudar e se preparar para o vestibular, vem conhecer o ESAG, né? E já estendo esse convite, né? Juntando todo esse combo aí de preparação para o Enem. Pessoal, no dia 19 de outubro de 2025, no famoso Teatro Padre Bento, né? Charmoso teatro da cidade, nós vamos ter esse evento com mais de 20 professores dando as últimas dicas ali sobre o Enem. A inscrição é grátis, só trazer 1 quilo de alimento no Simpla.com. O link está lá no @ do Med Guarulhos ou do ESAG Medicina. Enfim, é um pouco isso aí que eu queria trazer para vocês. Não deixem de estudar, estudem bastante, presta atenção nas dicas, né? O que você falou assim, decorar não é suficiente. Eu costumo dizer para os alunos assim, ó, estuda bastante, entenda o conteúdo, decorar, se você conseguir, é só um a mais, mas não é o básico, né? O básico é entender. E vem com a gente nessa jornada aí pro Enem, que com certeza, seguindo lá o perfil, escutando um pouco das nossas dicas, vocês vão arrebentar. Eu quero todo mundo aí que está assistindo, que vai prestar o Enem, gabaritar literatura pelo menos, hein? É isso, galera. A gente está encerrando aqui e assim, o BudaCast é um projeto novo aqui, experimental da Agência Hungria, itinerante, como eu falei, porque a gente pode ir aonde está o entrevistado. O interessante sempre é que a gente tenha um bom entrevistado e acho que a gente não podia ter começado de uma forma melhor. Trazer aqui alguém que é empresário, está ali à frente do ESAG Guarulhos, mas também é professor e traz toda essa paixão aqui, muito conteúdo relevante para passar. E você que é aluno e vai prestar o Enem, aproveita que esse vídeo está no YouTube, volta ele, revê aí 2, 3 vezes, porque o professor Lucas trouxe muito conteúdo nesse vídeo aqui. E segue o Literatura Fora da Escola, segue o BudaCast aqui, tá no perfil, tá no canal da Agência Hungria. E é isso, galera. É um primeiro que espero que sejam muitos. Não me cobrem ainda periodicidade, né? A gente tá ajustando os formatos. Mas é isso, obrigado por ter assistido. Compartilha com todo mundo, galera. A ideia aqui é uma troca, um bate-papo relevante para trazer conhecimento para nossa audiência. Então, obrigado a todos vocês.